Olá, como está você? Tudo bem? Prazer muito grande em receber aqui no programa Fé para Hoje. Estamos aqui conversando com o pastor Ronaldo, um meu bom amigo. Muito obrigado, pastor. É de longa data. Muito obrigado por E substituir a palavra velho por longa data. Longa data ficou melhor, Ficou não? melhor, Ficou menos ficou melhor. ofensivo? Ficou melhor. Pronto, Ficou então melhor. aqui estamos começando o programa, você é o nosso convidado, estamos participando juntos aqui deste bate-papo, dessa conversa, para você ter novas atitudes. Aliás, vamos oferecer a você também o nosso curso bíblico, que princípios, você vai entrar lá no site biblia.com.br e receber gratuitamente na sua casa ou outros cursos online que estão à sua disposição. Além dos nossos outros meios de comunicação. Nas redes sociais, claro. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Vamos falar sobre um tema, inclusive, que foi sugerido por um dos nossos telespectadores, nossos amigos. Minha filha está grávida, o que eu faço agora? E é bastante interessante isso. Nós vamos poder responder esta pergunta trazendo gente de gabarito aqui. Exato. Para falar conosco. Faça como este amigo, escreva em uma das redes sociais, no Facebook, que está aqui aparecendo agora, ou no Twitter, ou também através do Instagram. Faça a sua pergunta, dê a sugestão para um tema para que o programa Fé para Hoje aborde e traga uma porção de ideias para você. Uma nova atitude. Aliás, no YouTube você pode ver um programa que fizemos sobre anterior. O namoro cristão, muito interessante, o programa anterior, e você vai apreciar também, tá bom? O programa Fé para Hoje inicia agora. Para o programa de hoje, trouxemos aqui a psicóloga Karen Hornig. Prazer em recebê-la novamente no programa. Esteve lá no último programa falando sobre o namoro. Obrigado. Prazer é todo meu, pastor. Para voltarmos a falar sobre esse tema aí, sobre será que a minha filha está grávida ou o meu filho engravidou alguém? Também a gente tem que colocar nessa perspectiva, tá bem? Pastor José Júnior, tudo bem, pastor? Tudo em ordem? Tudo bem. Hiperlinkados. Exatamente, estou aqui de novo. E falando em Hiperlinkados, que é o nosso programa, meu, junto com o pastor Diego, sabe que o pastor Ronaldo, ele é o nosso mentor intelectual de estudo. Muito bem. É mesmo? Nossa inspiração. O pastor Ronaldo sempre deu apoio e tal. E eu preciso mandar um abraço para Guarulhos, que eu também sou pastor em Guarulhos. Então eu queria mandar um abraço para o povo lá de Guarulhos, meu distrito lá na cidade de Guarulhos. E pastor, você tem que voltar mais aqui, porque a audiência do programa aumenta muito quando você vem aqui. Já pensou? Temos muitos amigos em Guarulhos. Tá, pronto, aí vai embora. É muito bom. E o pastor Elbert Almeida, tudo bem, pastor Elbert? Tudo bem, pastor Edson Rosa. É um prazer, mais uma vez, estar participando desse programa tão importante. E também quero mandar um abraço para a minha turma lá, minha comunidade lá na cidade de Hortolândia, no NASP, Campus Hortolândia, uma das nossas universidades aqui do Brasil. No último programa você mencionou aqui que você tem em torno de 3 mil membros. Próximo de 3 mil membros. São 3 cultos. Um culto que começa às 7h45. Perfeito, no sábado. No sábado pela manhã. Na mesma manhã, às 9h30, um culto mais com um perfil jovem, para atender os alunos da universidade. E às 11 horas, um culto com os membros da comunidade que moram ali ao redor da nossa universidade. Ali tem muitos adventistas que moram e muitos amigos que vêm visitar também o NASP e participam do culto. É verdade. Pastor, agora o tema de hoje, proposto para hoje, é um tema assim bem específico, mas acontece. Acontece. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, antes de entrar bem nesse assunto, sobre a questão do namoro. Nós já começamos a falar, vocês estiveram aqui conosco no outro programa, mas essa questão do namoro, a perspectiva de um namoro cristão, o que seria o ideal, o que seria o razoável para que um casal de namorados não chegasse a esse ponto de engravidar. É uma coisa bonita, a gravidez é uma coisa bonita, uma coisa bacana, a gente tem que ser... É bom ter filhos, eu recomendo, quem puder, né, lógico, claramente. Mas em que sentido a gente poderia ajudar os nossos amigos
a compreenderem essa questão antes mesmo de abordarmos este assunto. Acho que é importante a gente entender que a questão do namoro ou a gravidez, quando ela acontece no namoro, ela interrompe esse processo natural que acontece dentro de uma relação de namoro, do conhecimento, desse desenvolvimento da relação afetiva, do conhecimento do outro, da construção de planos. Então, assim, existe nesse momento, né, onde uma gravidez aparece dentro de um relacionamento fora de um casamento, uma interrupção de algumas questões que se planejavam uma sequência natural do relacionamento. Então, a partir disso, outros planos ou talvez alguns atalhos precisem ser desenvolvidos para que a continuidade desse relacionamento ou não aconteça. Mas isso é fato, né? Então, esse processo ele acaba sendo interrompido. Não que isso seja gravidez foi um erro, foi alguma coisa nesse sentido, porque acaba, a gente sabe que frutos de mesmo fora de um casamento, existem são bênçãos os filhos e acabam sendo no futuro. Mas isso é fato. A gravidez interrompe esse processo de relacionamento, né? Ela está mais desprendido, mais inocente, sem preocupação. E muitas vezes, quando isso acontece dentro do processo da adolescência, outras implicações acontecem. A falta de maturidade para receber uma criança, talvez a estrutura da sequência de vida de estudos, né, de construção, do corpo, né? Exatamente. Está completamente formado para isso. Sim. E tal. Uma vez que cada vez mais adolescentes, não é, estão ficando grávidas. Né? Com certeza, isso é um índice que não estão nem preparados, às vezes, então, tem fisicamente. aumentado. O que poderia ser trabalhado para que isso fosse uma questão que viesse ao seu tempo? Acho que depois a gente poderia falar sobre aconteceu e agora, o que vamos fazer. Porque você falando do tempo, quando vem no tempo certo, quando estão casados, já tem lá o trabalho, a casa, a gravidez sempre é uma excelente notícia, né? Você quer contar para todo mundo, você liga para todo mundo, você prepara o quarto, prepara o enxoval. É uma alegria. Quando vem antes da hora, nunca tem, ou na maioria das vezes... Inicialmente sempre tem uma relação estressante. Não tem essa alegria. Quando não quero ligar para contar. Quando não chega ao ponto do aborto, né? Isso Você fica quieto, não conta para ninguém, aí o menino diz assim, olha, eu conheço um lugar, senão vai atrapalhar a nossa vida. Então a gente começa a não dar valor para a vida, já começa a quebrar coisas que seriam tão importantes. Uma vida é uma vida. Ela começou, eu acredito que o aborto como método anticoncepcional não é uma coisa natural. Não é natural e nem correto diante de Deus. Exatamente. Então, assim, é muito importante, então, trabalhar essa questão que você perde. Do tempo certo. E a gente que é de igreja tem um outro agravante. Daquele ambiente social de igreja, a igreja, nesse momento, muitas vezes, ela se torna mais um motivo de pressão, mas a igreja deveria ser um motivo de alívio. Mas, em alguns casos, o medo da pessoa, da menina que está grávida, ou do namorado dela, ou a vergonha que os pais possam achar que vão passar, fazem com que o ambiente social que eles estão vivendo, que no caso é a igreja, em vez de ajudar, vira mais um elemento de pressão na cabeça de quem passou por isso antes da hora. Agora, como é que a gente pode... Bom, é muito óbvio a pergunta. Como é que se pode evitar a gravidez? Então, uma das linhas que a sociedade diz é usa camisinha. Então, assim, tudo bem, eu vejo o valor da camisinha, para a questão da síndrome da AIDS e outras doenças e tal. Não discuto isso. O pré-conceptivo mesmo. Também, não é? Tá, okay. No casamento, você usar. Isso é para não ter filhos, né? Mas a camisinha é para não passar doença. Então, usa camisinha. Hoje usa camisinha. Você usou camisinha? Não usou camisinha? Então, quais são os prejuízos de você ter uma relação sexual antes de estar maduro? Pastor Ronaldo, esse é um assunto muito importante, né? Eu queria só voltar um pouquinho nessa questão que foi colocado, assim, sobre a importância da prevenção dessa situação, né? Porque quando o caso se manifesta, né? Quando as pessoas descobrem ou quando chega ao conhecimento social ali da comunidade onde a pessoa está inserida, a atitude nossa deve ser uma atitude de carinho, de amor, né? De acolhimento, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores e, eventualmente, todos nós, em algum momento, vamos errar e nós vamos necessitar dessa misericórdia, desse apoio e do perdão. Então, o perdão é bíblico e nós devemos perdoar aquelas pessoas que erram, né? Mas os pais têm que estar muito atentos à prevenção
porque como a doutora Karen mencionou, é importante que os pais mantenham um bom relacionamento com os filhos desde a meninice, né? Há um livro, inclusive, do Dr. James Dobson, que tem como título Educando Meninos. Sim. Ele menciona o seguinte, que do 0 aos 3 anos, a criança se volta completamente para sua mãe, né? Ele nasceu, ele vai para o seio da mãe, e ele fica ali com ela durante 3 anos, muito próximo da mãe. Depois dos 3 anos, até os 12 anos, ele se volta completamente para o seu pai, em busca de uma referência, né? Com 14, 15 anos, ele já busca uma referência externa, são os amigos, os adolescentes buscam muito nesse momento uma referência. Então é muito importante que os pais estabeleçam um vínculo de amizade com os filhos desde a infância, bem mocinhos. Por quê? Porque quando eles estiverem buscando uma referência externa, ou estiverem em contato com pessoas no campo externo, quando eles se depararem com uma coisa que não tem a ver com aquilo que é a cultura dele, familiar, social e até espiritual, ele vai procurar saber em casa, por que, pai, eu estou ouvindo isso ali e aqui o senhor me ensinou diferente. Se ele tem o pai como amigo e a mãe como amiga, então a mãe tem a oportunidade de fazer o contraponto ali, né? Então é muito importante, porque aí, no devido tempo, ele vai se desenvolver, vai amadurecer com referências positivas, né? Mesmo porque essa questão, quando a gente fala de prevenção, né, em outros aspectos, a gente está falando de comunicação, né, familiar, de orientação, de clareza em relação a algumas coisas, porque se eu não tenho essa informação dentro de casa, eu vou ter ela de alguma maneira, e talvez não seja da maneira mais correta. E entendendo até dessa questão desse processo que o pastor Albert começou a falar, a questão da maturação. Quando adolescentes, às vezes você vê uma mulher, você vê um homem fisicamente desenvolvidos, prontos, aparentemente. Mas as necessidades afetivas desse adolescente ainda são muito infantis. Não amadureceram. Exatamente. Então, assim, às vezes o que se vê por fora, ou às vezes não, sempre o que você vê por fora, não necessariamente essa questão emocional, afetiva, vai estar exatamente construída. E é nesse momento que ele precisa desse apoio. Então, essa relação, desde sempre, quando construída, ela facilita todo esse processo antes de acontecer algo e depois também, né? Então, essa questão da comunicação, desse relacionamento familiar, do esclarecimento, é talvez uma forma também de se prevenir. O casal, namorados, né? Eles deveriam ter alguns valores, né? Como a gente faz em empresa, né? Missão, visão, valores e tal. E avaliar os riscos. Se você, no começo do namoro, toma algumas decisões, tem alguns postulados, é mais fácil para você trabalhar. Estamos falando em prevenção, por enquanto, nessa primeira parte, né? Se você toma algumas decisões, fica mais fácil para trabalhar, não? Acho que decisões, de uma certa forma, são importantes. Não se colocar em situações onde você sabe que, de vias gerais, você vai perder o controle, porque a gente está falando de uma fase da vida do ser humano onde os hormônios eles estão a 1000. E não se convertem. Os hormônios estão não se convertem. Exatamente. Não tem cérebro. E acabam direcionando a maioria das escolhas. Todos nós aqui passamos por essa fase, a gente sabe como isso é difícil. Então, assim, naturalmente, a gente entendendo essa necessidade, entendendo talvez essa maturidade ainda bastante primária. Então, assim, tudo isso, em vias gerais... Pastor, uma coisa também que eu tenho pensado muito, assim, se eu estou namorando com uma garota, né, se a pessoa, nosso telespectador está namorando com alguém e ele quer prevenir a gravidez indesejada, ele tem que observar algumas coisas muito importantes. Por exemplo, com quem eu estou namorando, né? Qual é a reputação dessa pessoa? O que as pessoas falam dele? Isso pode determinar, não é? Se ele pode colocar a mim mesmo e a ele em risco. Não é? Outra coisa, qual é o horário que eu costumo namorar? Parece uma coisa tão simples, mas há muita sabedoria nas coisas simples. Não é? Existem pessoas que estão... E onde? O lugar, o local onde eu estou namorando. Né? Se você está com a sua namorada ou com o seu namorado no pátio ou no estacionamento de uma universidade, meia-noite, não é?
e onde não há ninguém, você vai colocar-se numa posição de vulnerabilidade. Então, é sábio você cuidar, né, com esse aspecto. Né? É muito importante, por quê? Porque, como foi colocado muito bem pela Karen, doutora Karen, são riscos que corremos o tempo todo e nós temos que evitar essas situações. Né? E Pastor Júnior, você falou aí de ter um contato com os pais, de conversar e tal. Existem estudos que indicam que aquelas pessoas que tomaram a decisão de ficarem puros até o casamento, a gravidez acontece com mais frequência com essas pessoas. Porque parece que a gente não conversa. E eu, como pastor, olhando na igreja, a gente devia conversar mais isso, falar mais. Como a gente entende assim, a pessoa já decidiu, ela está na igreja, ela está firme, ela já tem a decisão dela, aí a gente não conversa sobre o assunto. Então, quer dizer, a família não conversa, algumas não conversam, a igreja não conversa. Isso. E a gente sempre está achando que está tudo... Que está tudo resolvido, está tudo bem, resolvido. que está tudo tranquilo. E quem está ficando mais grávido antes da hora são aqueles que decidiram não ficar. Não é? Aqueles que decidiram... Então, a educação sexual é importantíssima. Ela começa em casa, começa com crianças pequenas, mas a igreja também tem o seu papel, a sociedade tem o seu papel. E por que eu quero afirmar isso aqui? Porque hoje a sociedade está dizendo que está tudo bem. Você tem que estar bem. Se você está bem, está tudo bem. Então, essa é a sua verdade, né? Nós estamos na época, como disse o pastor Edilson, a pós-verdade. Quer dizer, a verdade sou eu. Não tem uma verdade. Falar em namoro, esperar, não, vamos fazer. Não tem limite para nada. A gente vai ver onde vai chegar sem limites. Nós já estamos vendo onde nós estamos chegando sem limites. Os limites são extremamente importantes. Eu não sei o tempo de programa mais ou menos, mas a gente poderia começar agora a dar uma solução. Eu creio que agora seria o tempo da gente fazer isso. Para quem passou por isso. Você está desesperado, vai se matar? Quer falar alguma coisa? Eu queria falar, pastor, porque quando você colocou com muita propriedade, acho que esse tema é muito importante, limites. Onde está o limite no namoro, né? Porque eu acho que se nós colocarmos limites no namoro, nós podemos também nos proteger com relação à gravidez. O casal já põe limites sobre já põe limites e pode se proteger contra a gravidez indesejada. Então, uma coisa que eu acho muito importante é no que envolve as carícias do namoro. Então, é uma dica que eu dou aqui, porque quanto maior forem os momentos a sós com carícias pesadas, né? Porque a carícia pesada ela tem um propósito no contexto do casamento. É preparar o casal para o ato sexual, né? Para o momento do relacionamento sexual ali. Se o casal de jovens que não estão casados ainda, eles começam a praticar carícias pesadas no namoro... E tipo assim, não estamos realizando o ato, está tudo bem. Mas, inevitavelmente, ele vai chegar a esse ponto, lá, porque estão se aquecendo, e aí estão se estimulando. Né? E quanto mais se estimulam, mais eles querem, e aí chega um momento que eles não tem nenhum ser humano na face da Terra que é capaz de suportar uma situação como essa. Hormônio não se converte. Não se converte. Não tem jeito. Pastor, você falou agora, o que acontece já aconteceu. Já aconteceu na minha família. Eu tenho 2 filhos, eles não têm idade ainda de engravidar ninguém, por enquanto. Mas e se aconteceu? Minha filha ou a namorada do meu filho engravidar alguém. Não é? Está grávida. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso separar é que a minha relação de pai e filho, ou pai e filha, ela vai além de qualquer coisa externa. E agora eu estou colocando a igreja como coisa externa, o próprio relacionamento com Deus, porque na hora que aconteceu, o pai ele tende a se culpar. E a Karen deve explicar isso melhor, porque o pai ele vai se culpar, ele vai falar onde foi que eu errei e tal. Mas eu acho que eu, como pai, eu acho que eu tenho direito de ter um filho que comete erros. Eu tenho o direito de ter um filho que comete erros. Eu tenho o direito de continuar pai dele. Eu tenho o direito de olhar para as pessoas e falar assim, meu filho está passando por isso, e eu sou o pai dele. O pai nunca deixa de ser pai, e eu a não mãe estou nunca apoiando deixa de ser o mãe. que ele fez, mas eu sou pai. Um casamento... Ser pai é muito maior do que todas as outras Num coisas. casamento Pai, você mãe. pode acontecer de ter a ex-esposa e ex-esposo, mas Mas nunca filho e ex-filho. filha Nunca tem ex-filho. nunca tem ex-pai ou ex-mãe. É pai e mãe. Nós vamos em qualquer circunstância, em qualquer situação que ele esteja vivendo, você sempre vai ser pai,
você sempre vai ser mãe. Então, essa deve ser a nossa visão. Toda Pastor a Karen vai Júnior, falar. só assim, voltando um pouquinho, até para a gente falar um pouco na sequência do que você falou, essa questão do falar. Muitos pais têm a sensação de que falar sobre isso estimula as situações a ocorrer. Então, não vou falar com meu filho sobre sexo, sobre relação sexual, porque se eu falar vai estimular, ele vai querer fazer. Então, assim, o que é um equívoco. Na verdade, assim, quanto mais esclarecimento a gente tem em relação a qualquer coisa, mais prevenção, mais prontos a gente está para tomar uma decisão, enfim, correta nessa situação. Em relação a depois, já ocorreu. Como é que isso se trabalha na mente de alguém ou de um pai? Eu sou mãe de uma menina de 15 anos. Linda, por sinal. Linda. Então, assim, às vezes é muito fácil. Nossa, é fácil falar porque não é com você. De fato, realmente, quando acontece com a gente, não é uma situação fácil. E a gente tem que também validar esses sentimentos. Estou triste, estou decepcionado, estou me avaliando. Você também precisa ver e validar que sentimentos os seres humanos têm, porque, de uma certa forma, os pais, nesse momento, estão vivendo um luto pela, talvez, a perda da inocência dessa filha nesse momento, ou desse filho, uma idealização que eu tinha, e agora eu tenho que rever essa questão entre o ideal e o real, talvez assim, exista uma discrepância. Então, tem um processo também que o pai vive. Agora, como o pastor colocou, essa questão, assim, alguns pais têm até a dificuldade em aceitar por uma questão. Se eu aceitar, eu estou sendo conivente. É um grande equívoco. Isso em qualquer situação. Seja a pessoa receber uma gravidez ou receber uma notícia, enfim, de uma orientação sexual do filho e tal, eu não estou sendo conivente com a situação, mas eu estou apoiando o meu filho. Isso tem uma enorme diferença. Então, e às vezes até essa questão da construção desse conceito da igreja, tá passando a mão na cabeça, tá aceitando, porque concorda. Isso existe uma grande diferença. A minha relação com o pai, eu acho que é muito a relação que nós temos com Deus. Deus aceita o pecador e não o pecado. Não é pecado. Então, a gente não está, assim, talvez, mensurando na mesma proporção, mas é mais ou menos essa questão. Os pais aceitarem, entenderem. A situação por si só é relevante, porque existem situações onde essa pessoa estava inserida, não vai poder mais estar, coisas que ela fazia não vai poder mais fazer. Então, de uma certa forma, isso já passa a ser, se a gente pode chamar, acho que é uma palavra bastante pesada, de uma punição em relação à decisão que ela tomou naquele momento. Mas, assim, então, algumas crenças que passam por esse conceito, a questão da culpa, onde foi que eu errei. Nós todos preparamos os nossos filhos para tomarem decisões. Então, a gente também tem que entender que, em algum momento, eles vão tomar decisões acertadas certas e erradas. Equivocadas. Então, assim, a gente não precisa também ser aquela pessoa que é uma esponjinha, absorve todas as culpas de tudo que aqueles filhos acabam fazendo. A gente também tem que entender, eu preparei meu filho e agora as decisões que ele toma têm consequências. Deixar que esse filho também assuma essas responsabilidades em relação ao que ele realizou. Então, acho que a gente pode ir nessa direção. Não é uma situação fácil, mas ela é administrável, passa e os frutos. A primeira coisa acho que é respirar, né? Sim. Respirar, porque não deve ser fácil. Simplesmente você tem que agora replanejar a vida. Exatamente. Reestruturar aqueles sonhos que você mencionou. Eu sonhava uma coisa e eu sonhava recebi uma coisa, outra, mas né? Não é hora de sermão, né? Não é hora de sermão, de... é a hora mais... Alguns acham que essa é a hora que eu tenho... Eu não falei para você, adianta nada isso, né? eu não Mas porque disse, a situação que a pessoa está vivendo naquele momento já é o maior sermão, a maior lição que ela poderia se estar um pai recebendo. ou mãe, nesse momento, com filho ou filha, que engravide ou que esteja grávida, mostrar que, olha, eu amo você, o que você fez não foi uma coisa legal, mostrar o sentimento, mas eu amo você, eu estou do seu lado. Expulsar de casa e dizer assim, você está envergonhando a família, não é hora de piorar hora de o acolher, sentimento. Né? É hora de acolher, é hora de apoiar, replanejar a vida, reestruturar como pai, como mãe, outros caminhos. Maduros, não? Exatamente, achar outros caminhos agora, como vamos ajudar para que isso possa realmente acolher a todo aquele sentimento, todo aquele drama que a menina está passando e que o rapaz provavelmente esteja passando também. Então, a gente fazer esse novo planejamento, novo projeto de vida. É como a mentira. A mentira tem consequências. Sim. Também isso tem consequências. Tudo tem consequências. Vai parar de estudar, vai, né? O rapaz Situação vai financeira. assumir, não vai assumir.
mas ele tem só 15 anos, 16 anos, vão morar juntos, vão se casar. Agora você está obrigado a casar, se forem jovens, né? Se forem mais velhos. O fato de alguém ter engravidado outra pessoa, dá a ele o direito de se casar com ela? Ou é importante, tem que casar e ponto final para não dar vergonha para a família? Então, olha só, antes de falar desse detalhe, já falando, eu acho que tem uma pressão na sociedade sobre as meninas, maior do que tem sobre os meninos. E até uma pressão sobre o pai, né? Por exemplo, o pai de menino, e essas pressões elas vão sendo transmitidas por piadas, assim, não é? Porque você fala assim, ó, se eu tenho filho menino, então eu não me preocupo tanto com isso. Se eu tenho menina, eu me preocupo mais. Um dia alguém me falou assim, ó, você tem filho menino, se a namorada do seu filho engravidar e ela não for uma moça... Dos seus sonhos, né? Dos sonhos, e ela foi embora, por exemplo, os pais de menino perdem os netos. Os netos vão embora. Não é? A gente não fala muito disso, porque a gente fica só na piada aqui. O pai de menina, o neto está aqui. Não é? Ou seja, eu acho que são vários fatores, várias coisas que a gente precisa olhar. É pena que o tempo já estourou. Nós estamos na graça aqui. Mas, assim, tentar resumir, é acolher. Você não está obrigada a se casar com esse camarada. Tem que pensar, é hora de pensar. Sentar, pensar. São 9 meses para nascer, vamos cuidar direitinho da saúde. Vamos dar todo o apoio psicológico, se for necessário, sentimental e tal, para o rapaz, para a moça. E esperar que a vida siga seu caminho, são as consequências. Eu acho que só importante colocar algo que foi trazido, essa questão de deixar os estudos. Mais de 60% das meninas que engravidam se afastam dos estudos, e que é um grande equívoco. É assim, se tem um momento onde esses avós, né, pais dessa menina, ou enfim, desse menino, tem que entrar realmente com esse apoio, no incentivo a continue seus estudos, invista na sua construção acadêmica e profissional, porque um dia essa criança vai precisar de uma mãe, de um suporte financeiro. Então, assim, esse incentivo também precisa E o objetivo não é colocar um peso na sua cabeça e trazer um monte de estatísticas dizendo, se fizer isso, olha, vai perder isso, vai perder aquilo. Mas, assim, perde, é uma consequência. Mas você pode continuar a vida continua. E justamente o que nós queremos deixar com você nesse momento. Paulo tinha uma certeza muito grande, ele dizia que miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte, o pecado. Seja lá qual for o pecado que você está passando, ou vivendo, ou a culpa, etc. Ele diz no final assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que você viva essa experiência. Se você está passando por esse momento, passe esse momento, ele vai passar. Viva essa experiência e tire o melhor para o seu presente, para o seu futuro e para a sua eternidade. Fica o nosso grande abraço, obrigado a todos. Estaremos aguardando você para o nosso próximo encontro do programa Fé para Hoje, Sua Nova Atitude.